Estou feliz de estar na casa do Senhor. Mais um domingo. Eu estava conversando com o pastor Francisco ali embaixo agora. Dalton mandou eu bater no microfone, esqueci. É que eu não entendo muito de microfone, eu prego, mas... Conversando com o pastor Francisco embaixo agora, nós nos lembramos que no ano passado, o primeiro culto online, foi eu mesma que ministrei. E hoje, aprove ao Senhor me dar a incumbência de novo, né? Da igreja fechar. E eu perguntei para ele, o que é isso, pastor Francisco? Ele disse, não, você pregou no primeiro, eu preguei no segundo. Aí eu falei, que legal. Ele falou, não, é que nós somos escolhidos para levar pancada mesmo. Eu falei, tudo bem. Eu falei, obrigada pelo consolo. Mas nós estamos aqui para servir o Senhor, amém? Amados, já que estamos aqui e que ainda temos oportunidade de estar na casa do Senhor, então vamos viver esse culto com alegria, amém? Porque o que o diabo quer é nos intimidar e dizer para nós que está tudo perdido, mas ainda não está perdido. Nós estamos vivos, estamos na terra, ainda temos o direito de cultuar. O nosso país ainda é livre para cultuar o Senhor. Então esse será um culto sim de alegria. Embora estamos em poucas pessoas, menos do que podemos normalmente, mas nós vamos cultuar o Senhor com alegria, amém? Eu queria convidar você para abrir comigo sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17. Esse final de semana eu vivi uma experiência muito linda, intensa. Eu preguei para as mulheres da favela da Rocinha. E eu vi que quanto mais falta, mais sede tem. Porque elas estavam sedentas por Jesus. E eu fui ali para dar e voltei cheia. Porque quem vive na favela da Rocinha não vive como nós vivemos. Vive debaixo de muita escassez, debaixo de muito tiroteio, debaixo de muitas regras. Mas elas estavam ali naquele lugar, vieram de van, vieram de ônibus, vieram de Kombi. E elas estavam sedentas por Jesus. Como é bom poder semear numa terra sedenta. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E ela ia com uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse, não chore. E chegando perto, tocou o esquife, e os que o levavam paravam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos se apoderaram o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amados, esse texto é um texto bastante conhecido da igreja. Um texto que todos conhecem essa história. Mas algumas coisas me chamaram a atenção enquanto eu lia esse texto. Naim é uma cidade mencionada na Bíblia apenas essa vez. É a única vez em que a Escritura menciona a cidade de Naim. Nenhum outro momento nós vamos ouvir falar acerca dessa cidade.
Mas ela foi mencionada na Bíblia agora por causa de um fato importante que acontece, um milagre. Jesus está caminhando para Naim, a Bíblia vai dizer, vai contar para a gente, que uma grande multidão acompanha Jesus. Você vai observar lendo o texto, depois eu vou te convidar para ler novamente em casa, que duas multidões se encontram. A multidão que acompanhava Jesus e a multidão que vinha junto com a viúva de Naim para enterrar o filho único dessa mulher. Sabe, um fato interessante acontece ali. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus se move de íntima compaixão quando ele avista, quando ele vê que vem uma viúva enterrar o seu único filho. Todo mundo aqui sabe que ser viúva já não é bom. Naquela época, ser mulher não era fácil. Ser viúva era muito difícil. Ter um único filho era uma bênção, mas era pouco. E ter um único filho morto, aí já era um desespero. Vocês estão entendendo a situação? Era uma mulher, não era fácil ser mulher. Ser viúva era muito difícil. Mas ter um filho significava que o filho poderia sustentar aquela mulher. Ainda nos dias de hoje, nós que somos filhos responsáveis e que podemos, se os nossos pais envelhecem e não têm nenhum meio de se sustentar, né, irmão João? Então nós vamos prover alguma coisa para os nossos pais. Eu não estou dizendo que os pais devem arrancar tudo dos seus filhos. Não é assim. Deus é um Deus justo para todo lado. Nós precisamos ser filhos que amamos nossos pais. E os pais precisam amar seus filhos. Precisa haver equilíbrio nas relações. Uma viúva deve ser sustentada pela igreja quando ela não tem capacidade de trabalhar e quando ela não tem filhos para sustentá-los. Então precisa haver equilíbrio em todas as áreas. Porque a igreja, ela não é, e nem a família, apenas um meio assistencialista que vai dar todo o tempo tudo. Não, a igreja não está na terra para isso. A igreja está na terra também para isso, mas não só para isso. Ela está na terra em primeiro lugar para proclamar que Jesus Cristo vive, reina e Ele é salvação para todos aqueles que creem. Então as relações precisam ser postas no lugar. Por isso nós temos tantos filhos tristes e tantos pais tristes. Porque às vezes filhos não cumprem seus papéis, mas os pais também não cumprem seus papéis. Mas o encontro com Jesus Cristo verdadeiro coloca tudo no lugar. Eu não sei o que foi, mas nós vamos continuar. Mas Jesus, quando ele chega em Naim, preste atenção, amados. Mas Jesus, quando ele chega em Naim, acompanhado de uma grande multidão, ele vai ver essa mulher nessa situação de caos. E era uma das piores coisas que podia acontecer para uma mulher. Ela estava vivendo uma dor profunda. Mas o texto que nós acabamos de ler vai dizer, e eu gosto muito de Jesus, por causa disso. Vai dizer que Jesus, ele olha para ela, o texto vai dizer que ele moveu-se de íntima compaixão. Escute uma coisa, estudando acerca disso, se compadeceu, deriva do termo grego intestino. Olha que coisa interessante, eu não sabia disso. Descobri agora estudando essa palavra. Se compadeceu, deriva-se do termo grego intestino. Hoje, ficou mais moderno. A gente usa a palavra coração. Nosso coração se moveu.
Mas na verdade quer dizer que a comoção foi tão grande que abalou o intestino. Os órgãos internos de Jesus foram abalados pela dor daquela mulher. E a ciência vai dizer para a gente que quando nós estamos sob forte emoção, muitas vezes o nosso intestino é abalado. Sim ou não? Pastor Francisco que o diga toda vez que ele vai pregar. É porque a gente tem um código, né? Porque os meus intestinos também são abalados. Mas olha que coisa interessante, a gente vê Jesus Cristo, Deus, vindo com uma grande multidão, e ele vê uma outra multidão, porque naquela época não havia cemitério dentro da cidade. Escute isso, não podia enterrar dentro da cidade, e não podia tocar no esquife, não podia tocar no caixão. Se você tocasse ali, você era considerado impuro. Os enterros eram feitos fora da cidade. E eu vou contar uma coisa para vocês. Havia um ritual para se enterrar. Você acha que hoje a gente tem algum... Hoje a gente vem ao velório. Aliás, ultimamente nós estamos indo a muitos velórios. Mas já estava escrito. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Não faz parte do plano do diabo. A gente fica triste porque pensa que o diabo tem um plano. E o plano dele está aí posto agora para nós. Não, o diabo não tem a condição de fazer planos que pare a igreja. Jesus tem um plano. Ele está preparando o caminho, deixando o inimigo preparar o caminho para receber o anticristo. Esse é o plano. Mas só que junto com esse plano tem um outro plano. Antes do anticristo dominar a terra, eu vou subir. A igreja será arrebatada. Então nós estamos no plano da eternidade. E Jesus disse, tem de bom ânimo. Quer dizer, mantenha-se firme. Você terá aflições na terra. As aflições estão aí. Mas eu venci o mundo. E eu subi para o meu Pai, eu estou lá fazendo o quê? Trabalhando. Como é o trabalho de Jesus? Preparando morada. Tem lugar para você, tem lugar para você, tem lugar para você, tem lugar para você. Nós não somos dessa terra, por isso nós não vamos parar. Por quê? Estamos caminhando para a eternidade. E lá? Quando o mundo estiver aqui em total caos, porque isso ainda não é caos. Ah, não, isso é uma jujuba. Isso que nós estamos vivendo hoje é Nutella. Não está fácil, mas é difícil. Vai ficar se a gente não entender que se nós não nos prepararmos, quando tocar a trombeta do arrebatamento e a gente não subir, aí o chumbo vai ficar grosso. Agora é só Nutella. Jesus está deixando ter uma amostra grátis para a gente que leva, para eu e você que às vezes levamos o evangelho como uma brincadeira e um culto como se fosse um circo. Às vezes quando nós nos relacionamos com o nosso irmão como se ele fosse o nosso inimigo. Jesus está dando à igreja uma oportunidade de ter uma amostra pequena grátis de como será a grande tribulação. Eu não quero estar aqui. Por isso, enquanto o ministério de louvor cantava, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, porque eu preciso. Eu cantei com o meu coração, porque enquanto a igreja estiver aqui atribulada, é com esse Jesus, porque hoje eu quero pregar só sobre Jesus, exclusivamente sobre Jesus. Quando a terra estiver em tormentos, eu quero estar nas bodas do Cordeiro, ceando com o meu Jesus. Haverá trevas aqui embaixo, mas lá em cima haverá uma grande festa e nós estaremos com ele na mesa do Cordeiro. Essa é a esperança do crente. Amados, é como meu marido disse, nós não sabemos se vai melhorar, mas a Bíblia diz, se você espera,
em Jesus Cristo, só nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens. Porque Ele não nos prometeu que iria melhorar, mas Ele nos prometeu uma vida na eternidade que nunca vai terminar. Essa vida sim. Eu costumo dizer, e eu quero repetir, que quando nós pensamos em que Jesus está nos amando, Jesus ama muito a pessoa tal porque ela anda no Corolla. Então Jesus não me amava quando eu andava de Celta? Então Jesus não ama quem pega o Transcol? Não, esse não é o padrão de amor do Senhor. O padrão de amor do Senhor é você ser amigo dele, íntimo dele, ele revelar para você coisas que ele não revela para mais ninguém. João Batista comia gafanhoto e se vestia lá de não sei o que, bem ruinzinho, mas nenhum homem na terra foi maior do que João Batista, e ele não tinha dinheiro. Existem pessoas sem dinheiro que são maiores aqui na terra do que muita gente que detém muito domínio. E agora eu vejo Jesus a Bíblia vai dizer que ele se moveu de íntima compaixão. Até o intestino dele sacudiu, os órgãos reviraram. E ele olha para ela e ele entra na história dela. Sabe? Jesus não entrou na história dela porque ele tinha um ministério. Não. Jesus não entrou na história dela porque ele era pregador, então ele tinha que pregar. Não, Jesus não entrou na história dela por causa disso. Jesus também não entra na história dela porque ele era cantor, então ele tinha que cantar por causa do ministério. Não. Jesus não entra na história dessa mulher para dizer, eu tenho um ministério, eu preciso cumprir, para bater um martelo no ministério dele. Não. Jesus não entrou na vida daquela mulher para isso. Ele chegou até ela porque ele moveu-se de íntima compaixão. E eu quero dizer que mesmo que nós estejamos vivendo um caos tão profundo, mas Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Jesus ainda tem o seu interior movido por íntima compaixão. Jesus não se move por câmeras, Jesus não se move por instrumentos, e Jesus não se move por microfone, Jesus não se move por chamada, Jesus se move por íntima compaixão. Agora o problema é que às vezes nós procuramos respostas em lugares errados, e nós procuramos respostas em pessoas erradas. Muitas vezes pessoas não terão tudo que nós precisamos. Vejam uma coisa. Quando Jesus vai para Samaria, o texto vai dizer que era necessário. Era necessário Jesus passar por Samaria. E ele para sozinho, foi ou não foi? Quem lembra da história dele sentado no poço com a mulher de 6 maridos? E tinha mais um. Quem lembra dessa história? A Bíblia vai dizer que era necessário. E como ele vai? Ele vai sozinho. Ele não vai com ninguém. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está disposto a sair de onde está e caminhar 1 légua, 2 ou 3, atravessar um estado, atravessar um bairro, para se encontrar com alguém que ninguém quer se encontrar. Nem todo mundo se move se não for para trazer algum benefício. E às vezes nós ficamos tristes porque ninguém se move em nosso favor. Mas eu conheço um que achou necessário parar num dia de sol quente, num poço, onde ninguém estava e não havia plateia, para se encontrar com uma mulher sedenta, cheia de marido, procurando o marido de outro para tapar sua dor. Jesus atravessa caminho para encontrar a nossa dor e para em lugares onde ninguém mais quer parar. Pastor, diz, por que Jesus faz isso? Porque o que move Jesus é íntima compaixão, a ponto de mover-se todinho por dentro. Como não se podia
tocar no caixão, você imagina que Jesus chega. E eu gosto de Jesus porque Jesus quebra protocolos. Sempre com respeito, mas ele quebra protocolos. Sempre com respeito, mas ele quebra protocolos. Vem vindo o caixão, vem vindo a comitiva. E tem mais, a comitiva, sabia de uma coisa? Os enterros daquela época eram assim. Era quase que... Era uma das maiores faltas de respeito para um judeu não respeitar o morto e a família do morto. Então ia todo mundo para o enterro. Isso sou eu, não é a Bíblia. Mas eu imagino que alguns enterros viravam até festa, porque nem todo mundo estava preocupado com o morto. Mas tinha que ir, porque todo mundo tinha que ver que você estava no enterro. Porque se você não estivesse no enterro, você era mal visto. Então ia todo mundo para o enterro. E aí tinham as carpideiras também. Elas eram convidadas e pagas para o enterro. Era quem ia chorando atrás do enterro. Eu acredito que muitas não conheciam nem o morto, mas chorava, porque fazia parte do cenário do enterro. Esses cenários ainda existem hoje. Tem gente que chega na vida da gente, bate nas costas da gente, pergunta como está por protocolo. Porque se você não se mostrar alguém que tem compaixão, que está preocupado com a vida da pessoa, você é mal visto. Senão você começa a viver mecanicamente. Mas você não toca aonde não pode tocar. E eu e você, eu também não toco e você não toca muitas vezes. Mas Jesus, quando ele chega nesse enterro, a primeira coisa que ele faz é tocar no caixão. Não podia tocar no caixão. Se tocasse no caixão, você era impuro e excluído de alguns lugares por determinado tempo. Mas Jesus, como está com muita tristeza em seu coração pela dor do outro, ele vai chegar e vai tocar aonde ninguém mais poderia tocar ou queria tocar. Porque ele é o príncipe da vida. Onde ele chega, o caixão pode estar fechado. Áreas da sua vida onde ninguém pode resolver, nem ninguém pode tocar. Onde as pessoas perguntam para você se está tudo bem, mas depois de 30 dias... O luto durava 30 dias. Depois dos 30 dias, sabe o que acontecia? A viúva ficava sozinha. Porque eu não consigo acompanhar uma família lutada a vida inteira. O senhor consegue, pastor Francisco? Tem alguém aqui que acompanha uma família lutada pela vida toda? Não dá. Porque nós temos as nossas próprias percas, a nossa própria família e as nossas próprias dores. Mas tem um que quebra protocolo e chega para tocar onde ninguém toca. A Bíblia não vai dizer que Jesus chegou e disse para a multidão, sai. Não, a Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que Jesus chega para a viúva e fala, não chores. Quando eu lia esse texto, eu pude ver que eu sirvo a um Jesus cheio de compaixão e cheio de consolo. E essa frase de Jesus dizendo não chores, ela passou de século para século e de geração para geração. E ela chegou hoje no dia 21 de março de 2021 nessa igreja. A compaixão de Jesus atravessou os anos e os séculos. E se você que veio aqui hoje, não é que você está cheio de mimimi, não. Não é que você está triste demais, não. É você que está com uma dor profunda, onde ninguém mais pode chegar. Jesus chegou nesse culto cheio de íntima compaixão e ele está dizendo para você, não chores mais. A multidão, pastor Elis, a multidão só acompanha. Por quê? Porque a multidão chora também. A multidão também chora. Os pastores choram. O pastor presidente dessa igreja está doente, ele deve chorar por dentro. Nós que o acompanhamos estamos chorando por dentro. Não dá para dizer que uma pandemia como essa deixa a gente feliz o tempo todo, não. Nós vivemos com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Mas sabe de uma coisa? É só com essa alegria, com a alegria do alto. Porque tem gente perdendo emprego, tem gente perdendo família, tem gente perdendo tudo que tem, não pode vender, não pode comprar. É mesmo uma amostra grátis.
Nós estamos vivendo uma amostra grátis do comunismo, uma amostra grátis do que será a grande tribulação. E isso não dá para deixar a gente feliz o tempo todo. Há um ano atrás eu estava pregando nesse mesmo culto. E eu estava dizendo, a minha escola está fechada. Eu estava dizendo, a minha igreja está fechada. Nós estávamos enterrando nossos mortos. Um ano depois, 12 meses, 365 dias, a minha escola está fechada, a minha igreja está barrada, o comércio está fechado, pessoas estão doentes, e nós vamos ficar rindo o tempo todo. Faz parte da nossa humanidade ter medo, ter ansiedade. Ah, pastor Elis, crente não tem ansiedade. Quem disse? Só se for um crente cliptonita. Não existe isso. A Bíblia vai dizer, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Se ele disse isso, ele sabe que tem ansiedade. E ansiedade tem nome. E chegou o dia de você pegar a sua ansiedade e derramar aos pés daquele que se move de íntima compaixão. Porque eu quero dizer uma coisa: o reino espiritual conspira contra a igreja, mas Jesus Cristo venceu o mundo e Ele peleja pela igreja. Enquanto nós não formos arrebatados, escute uma coisa, a força sempre estará com a igreja. A igreja domina a terra. E Jesus consola a igreja. E Jesus cuida da igreja. E Jesus providencia para a igreja. E Jesus abraça a igreja. Quando a igreja chora, Jesus fala, não chores. Jesus é o noivo da igreja. Ele defende a igreja. Oh, glória a Jesus. Ah, o governo vai contra a igreja, Jesus vem a favor da igreja. As pessoas querem derrubar a igreja, Jesus está preparando o grande dia onde Ele vai raptar a igreja. Jesus é pela igreja, mas o diabo deseja que eu e você vivamos assim. Está tudo perdido, tudo acabado, acabou. Sabe por que o diabo... Você sabe o que eu gosto de crente? Eu sempre digo isso, é porque a gente levanta um dia assim, a gente dorme assim, é a noite do choro. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã a gente levanta. Onde as misericórdias do Senhor se renovam. A gente não vai viver chorando não, porque o nosso Pai, Ele se move de compaixão, toca onde ninguém quer tocar, ressuscita o que está morto e devolve para quem é de direito. Haverá restituição nesse culto. Haverá restituição nesse culto, um culto de restituição. Escute uma coisa, sabe? Eu vou pedir para colocar aí no telão para mim, Mateus. Agora eu tô chique, tá, gente? Eu falei para meu marido, Marcelo, por favor, imprime isso para mim. Ele falou, tem telão na igreja. Eu falei, mas eu só queria ler num papelzinho. Ele disse, tem telão. Mateus 9, 35, 36 e 37. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, Ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então Ele disse aos seus discípulos, deixa parado aqui, por favor. Então Ele disse aos seus discípulos, a ceifa ou a seara é realmente muito grande. Quem já ouviu esse versículo?
mas são poucos os ceifeiros. Quando eu estava estudando esse texto, eu falei, Senhor, estudando o texto que eu acabei de pregar, eu disse, Senhor, eu queria entender, eu queria que seu Espírito me revelasse melhor, eu não estou entendendo. E eu ouvi o Espírito soprar esses versículos no meu coração. E eu entendi que por muitos anos, talvez você que esteja aqui comigo hoje, tenha feito a mesma pergunta que eu já fiz. Como são poucos os ceifeiros, se tem tanta gente trabalhando? Quem já se fez essa pergunta? Levante a mão, eu queria ver você. Alguém já se fez essa pergunta? Já se fez, pastor Francisco? São poucos os ceifeiros, mas tem tanta gente trabalhando. E tanta gente querendo trabalhar. Sim ou não, gente? Vocês veem muita gente trabalhando? Essa igreja tem muita gente que trabalha. Por onde nós vamos tem muita gente que trabalha. E eu falava, Senhor, por que foi que o Senhor Jesus ia caminhando de um lado para o outro? Jesus não tinha um ministério confortável. Não. Ele não ficava parado o tempo todo, não. Jesus andava a pé. E com 12 sujeitos difíceis. Que só Jesus queria aqueles 12, ninguém mais. Quando eu olho para mim, eu penso, ainda bem que Jesus existe para me querer. Porque a gente é ruim mesmo. O ministério de Jesus não era fácil, mas ele ia andando de uma aldeia para outra. E a Bíblia vai dizer que ele moveu-se de íntima compaixão, olhando para o povo. Porque eles estavam cansados. Porque eles estavam desgarrados. E aí ele pronuncia essa frase, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E Jesus disse ao meu coração, ceifeiro de verdade. Isso me confrontou. Ceifeiro de verdade, trabalhador de verdade não é quem sabe pregar. Porque para pregar basta você ter uma quantidade de livros, ter uma boa eloquência, saber estudar. Qualquer um que se dedicar um tanto prega melhor do que eu estou pregando hoje. A música é dom, mas se você entrar numa escola de música e for persistente, você pode tocar. A Alexandra não vai conseguir, mas algumas pessoas vão conseguir cantar alguma coisa. É só a gente fazer esforço para se aprimorar. Os que limpam a igreja, em todas as esferas de trabalho. Mas Jesus disse ao meu coração, isso é só trabalho. Alcança pouca coisa. Vai em poucos lugares. Jesus disse, eu estou procurando ceifeiros. E eu disse para o Senhor, então quem são os ceifeiros? Ele disse, são aqueles que movidos por íntima compaixão, movem-se através do meu reino, buscando pessoas a quem possam curar. Jesus diz, são poucos os ceifeiros, porque são poucos aqueles que se movem por íntima compaixão. A palavra deles não chores mais, porque palavra de quem é mecânico não causa efeito. Mas ceifeiros movidos de íntima compaixão, quando eles chegam no ambiente do caos, eles amam as pessoas com o amor de Jesus, com um amor tão grande que aquele que estava morto ressuscita, aquele que estava sozinho habita em família, aquele que não comia passa a comer. Jesus disse, a íntima compaixão vai levantar ceifeiros e preparar a minha igreja para subir no dia do arrebatamento. Ele não está procurando dons lapidados e moldados. Não, ele não está procurando isso. Jesus procura pessoas que, embora não precisem, mas acham necessário ir até aquele poço conversar com uma mulher que ninguém dava nada por ela. Jesus não procura pessoas dotadas que sabem fazer muitas coisas. Tem gente que sabe fazer muita coisa, mas só interessa se estiver bom para mim. Ninguém da minha família morreu. Na minha casa tem comida. Eu não preciso viajar. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir. Eu já casei.
Esse tipo de pensamento não enfileira a fila dos ceifeiros. Mas essa noite Jesus me trouxe a este lugar. Essa palavra é para mim também. É para você e é para mim. Essa noite Jesus me trouxe a este lugar para dizer para mim e para você que os olhos dele estão sobre essa igreja. Porque existe um cortejo fúnebre andando pelo mundo. Existe um grande caixão sendo transportado nas nações. Não é culpa do Bolsonaro, nem da esquerda, nem da direita. Está nas nações. Jesus está passando pelo planeta Terra todinho. E existe um grande caixão sendo carregado. E do lado desse grande caixão existe uma mulher que chora. A igreja está chorando do lado desse grande caixão. Naim é a terra. O caixão é a pandemia. E a mulher que chora é a igreja. A igreja está gemendo e chorando. Mas existe uma coisa interessante que está acontecendo. Vem um caminhando em direção ao caixão e a mulher que chora. Ele não está parado. Ele ainda se move de íntima compaixão. E ele caminha em direção ao caixão e em direção à mulher. Isso requer desconforto. Os pés são sujos do deserto. Os acompanhantes reclamam e roubam suas ofertas. O cenário é ruim, mas ele continua caminhando. Não para dizer que ele tem um ministério, não para autorização do seu ministério, não. Ele caminha com íntima compaixão para trazer resultado, para acabar com o caixão e para consolar a igreja. Ele ainda consola a igreja. Sabe Jesus. Sabe, a gente ora para ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que já é e ora para confirmar se é. Eu já fiz isso várias vezes. Eu sou mesmo, o Senhor me batizou mesmo. Não é assim? A Igreja de Libertação a gente faz. Eu fiz 2. Um nesse estado e outro em outro, para garantir que eu estava liberta. Para saber que não tinha demônio nenhum. E se eu achar necessário, eu faço outro. Porque eu prefiro entrar na eternidade faltando um braço, faltando uma perna, mas chega lá. Sabe, a gente vive preocupado em melhorar o nosso, aperfeiçoar o nosso dom. Eu quero pregar melhor. Eu quero viajar melhor. Eu quero fazer missões melhor. Só que Jesus, Ele vai dando a lista de todos os dons. E no final Ele fala assim, mas tem um. Oh glória. Oh glória. Mas tem um, Aline, que supera todos esses. É o maior. Contra esse, nada, ninguém pode contra esse. Qual é o dom? O amor. Movido por íntima compaixão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e tivesse o dom de profetizar, e eu pregasse como ninguém, e eu cantasse como ninguém, e eu ministrasse para estádios lotados, e eu atravessasse o estádio para pregar, ainda que eu fizesse tudo isso, mas não me colocasse no lugar do outro, eu não teria amor, e nada disso teria valor. Sabe o que vai ser nosso socorro nesses últimos dias? Amor. Amor, misericórdia, divisão, reparta. Tá bom para mim? Tem que tá bom para Iuda. Tá bom para Chicão? Tem que tá bom para mim. Tá bom para Zione? Tem que tá bom para ela. Jesus Cristo está caminhando em direção ao meu caixão e ao seu caixão essa noite. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele toca no caixão, todo mundo para. Jesus parou uma multidão inteira com um toque só. Como eu amo Jesus. Quando Jesus chega na vida da gente, às vezes tem uma multidão fazendo barulho em torno de nós,
mas ele chega devagar, porque o Jesus não era escandaloso, não. Eu imagino um Jesus bastante educado, até porque eu vi eles quebrar o pau só uma vez no templo. O resto ele nem respondia. Perguntava, és tu mesmo? Ele ficava quietinho. Só uma vez, porque uma vez ou outra a gente, né? Jesus ajuda a gente, mas... Eu imagino Jesus chegando naquele cortejo fúnebre e tocando naquele esquife, e a multidão todinha parou. Quando Jesus chega na vida da gente, quando ele chega no nosso caos, quando ele chega no nosso abismo, quando ele chega na nossa negritude, todo mundo que está fazendo barulho em volta da gente faz silêncio, para ver e para ouvir Jesus fazer. Eu quero profetizar essa noite para você que crê. Levante a sua mão bem alto. No princípio havia caos, e havia caos sobre o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Todo abismo, Jesus está lá. Jesus chega em qualquer lugar de abismo. E eu quero profetizar essa noite que Jesus vai mudar a sua história a um ponto tal que ele vai começar a ressuscitar tudo que está morto. A multidão que está à sua volta vai parar para ver Jesus chegar. Vai parar para ver Jesus chegar. E quem será você agora? Ceifeiro. Não tem como receber milagre e ficar do mesmo jeito. Ah, pastor, como você sabe disso? Sabe por quê? Porque eu sou fruto de tudo que eu vivi. Escassez, fartura. Sozinha, casada. Estéril de tristeza, mãe de filhos. E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou aquela que Jesus chegou, se compadeceu, disse para mim, Elis, não chores mais. E agora o que era morto reviveu. E agora estou eu aqui para contar que Jesus cura, salva, liberta, ressuscita morto e transforma a situação. Fique em pé. Não chores. Não chores mais. Não chores mais. Pastor Elis, mas está tão difícil. Está para mim também. Está para essa igreja também. Está muito difícil. Mas Solange, essa semana, você sabe que Solange, Jesus deu uma tarefa para Solange. Cadê Solange? Solange, gente, ela é sonhadora particular da minha vida. Ela sonha uns troços tão perigosos. Tem coisa que eu falo para ela, conta só para mim. Mas o Senhor usa muito a Solange para falar com a minha vida, muito. De coisas profundas. Essa semana ela sonhou que a gente estava separando um vidrinho de óleo. Não foi assim, Solange? E que a gente distribuía, pastor Francisco, para toda a igreja. E que a gente começava de novo a ungir nossos umbrais das nossas portas. Para que o anjo da morte não passe lá. Eu não só me lembrei do sonho agora, enquanto eu estava pregando. Porque eu estou pregando sobre caixão, né? Sobre morte? Não, eu não estou pregando sobre isso. Eu estou pregando sobre o Jesus que vem se encontrar com a morte. Ah, pastor, ele está pregando sobre a viúva de Naim, sozinha, triste. Não, eu estou pregando sobre o Jesus que chega para a viúva de Naim e fala, não chores mais, cheguei. Eu estou pregando essa noite para você que chora, mas que Jesus chegou nesse culto. Ele está aqui essa noite e Ele vai trazer consolo para a minha e para a sua vida. Nós vamos espalhar os vidrinhos de óleo durante a semana, ou eu vou combinar com o pastor Rubens ainda certinho para saber o dia que nós podemos fazer isso. Mas eu tenho certeza que ele não vai impedir da gente, ele vai gostar até de distribuir o olhinho. E nós vamos ungir os umbrais das nossas portas. Ah, pastor Elis, isso é misticismo. Tudo bem, se você acha que é, você não pega o óleo e não unge. Para mim é fé. Eu pego o óleo, passo nos umbrais da minha porta e falo, vem Jesus, vem para o meu caos, Jesus, vem. Enquanto eu passo o óleo, eu vou dizendo para Jesus, vem Jesus me consolar, vem.
Vem, Jesus, segurar a minha família enquanto não vende, enquanto não pode abrir escola, enquanto não pode abrir igreja, enquanto os parentes adoecem. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus, me consolar. O Jesus do consolo está aqui essa noite. A mulher do lado do caixão, a igreja será consolada por Jesus. Jesus, Ele é a raiz de Jessé. Jesus é o leão da tribo de Judá. Sabe quem é Jesus? Ele não é um fraco pelejando contra a pandemia, não. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou a noiva desse Jesus. Você é a noiva desse Jesus. Ele, quando ele foi morto, ele desceu nas profundezas, tomou a chave do inferno e da morte. Ele domina a morte, ele domina o inferno. Ele é o grande eu sou. Nós devemos nos comportar como a igreja que espera Jesus. A gente chora, mas espera Jesus. A gente fica aflito, mas espera Jesus. A gente tem ansiedade, mas espera Jesus. Oh glória! Existe enterro, existe velório, existe escassez, existe abandono, mas existe Jesus. E Ele domina sobre as nossas dores. Levante a sua mão bem alto, aí é onde você está, porque nós não podemos nos juntar aqui. Mas levante bem alto, mesmo de máscara, levante a sua voz para o céu. É uma noite de peleja e de guerra. Chame Jesus para sua dor. Fala, vem Jesus, vem para minha dor. Chama Jesus, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, Ele tem prazer em vir. Chama Jesus, chama Jesus, chama Jesus. Jesus tem para você espada e escudo. Sabe, esses dias Jesus disse para mim, pastor Francisco, quando Esther foi elevada ao trono, e aí os judeus daquela época iam ser mortos, parecia que eles iam morrer, não tinham direito a se defender. Jesus está dando para a igreja direito à defesa. Direito à defesa. Você tem direito à defesa. Você pode pegar em arma, pega em escudo, pega em espada. Como é que faz isso, pastor Charles? Oração e jejum. Busca, ora, jejua, ora, jejua, ora, jejua. E chama Jesus para sua dor. Eu quero pedir vocês todos para virar as mãos para a obra da igreja. Junto, só fica aqui em cima, pastor Francisco e pastor Marcelo e irmão João. Aqui, por favor, um minutinho. Nós já vamos finalizar. Estenda as mãos para a obra da igreja, para que Deus envie providência. Esse é um hospital, é um lugar de cura. Pessoas vêm para este lugar para ser curado. Senhor, nós queremos orar a Ti e queremos pedir. A Sua palavra diz que um homem que se levanta para fazer uma construção e não termina, os vizinhos olham para esse homem e dizem que ele não fez as contas direito, por isso ele não pôde acabar a obra. E por causa disso as pessoas zombam de quem começou a obra. Eu quero declarar que não haverá zombaria sobre esta igreja. Nós finalizaremos essa obra para engrandecer o Seu nome. Deus, nós declaramos nas regiões celestiais: haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre. Não só na obra da igreja, como na minha e na sua vida.